Estamos, né, então, ao vivo. Se quiserem fazer pergunta, é um prazer. E vamos fazer um intervalozinho, Matovani, para a gente tomar uma aguinha, então. E depois continuamos com o doutor Gustavo aqui, arguindo ele sobre oftalmologia. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659-2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A Sociedade de Medicina de Alegrete apresenta o Espaço Mais Saúde, trazendo até você entrevista e temas relacionados à sua saúde e bem-estar. De volta com o nosso programa Sociedade de Medicina com o Dr. Gustavo, oftalmologista. E agora nós vamos entrar, senão nós ficamos o programa inteiro falando de pediatria, né? Porque sabe como é que é com dois pediatras aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os adultos, né? Eu gostaria que colocasse para o pessoal, primeiro vamos começar falando das alterações oculares de refração, miopia, astigmatismo, fazer uma colocação das mais comuns, como a pessoa pode desconfiar que tem alguma coisa, para depois nós entrar em doenças mais específicas e comuns. Quanto à questão de graus dos óculos, né, a gente sempre observa que a maioria das pessoas não necessita de óculos. Por mais que uma pessoa vá na consulta se queixando, às vezes, que está com dificuldade para uso de telas, tem dificuldade para visão de longe, alguma coisa do tipo, a gente testando consegue ver que a grande maioria das vezes não se tem erros de refração, não precisaria usar óculos, sabe? Entretanto, até foi um motivo assim um motivo recente assim do Conselho Brasileiro de Oftalmologia da gente fazer uma campanha assim como se fosse. O excesso de uso de telas, mais uma vez, né, leva à questão da progressão do grau de miopia, e isso é um fato já concreto, comprovado. E também tem muitas alterações que as pessoas vêm consultar por dificuldade, dores de cabeça ao final do dia, desconforto na leitura. E a gente sempre busca orientar os pacientes a fazer pausas no dia a dia. A gente sabe que é difícil, às vezes a gente não consegue se afastar das telas, o trabalho exige muitas vezes, mas se tem uma regra que eu sempre falo no consultório também, que é a 20-20-20. 20 minutos de atividade para perto, olha para longe, 20 segundos, a 20 pés de distância, 20 pés de distância são mais de 6 metros, que isso já ameniza bastante o desconforto, entende? Porque, na verdade, os nossos olhos foram programados, né? A nossa evolução fez os nossos olhos no sentido da gente enxergar longe. Quando a gente passa muito tempo trabalhando em computador, leitura, às vezes, né? Isso acaba gerando esse desconforto, é uma coisa natural. Exatamente. Enfim. E a hipermetropia, na verdade, também gera esse desconforto para perto. E necessário seria fazer a revisão e acompanhar. Isso aí tudo é
revisão com o oftalmologista para ter o seu diagnóstico e saber o seu acompanhamento. Isso né? A pessoa que tem uma miopia, ela deve ser prescrito um óculos. Se ela não usar, o óculos não cura a miopia. Ele segura, ele controla. Como é que funciona o pensamento para a pessoa pensar, eu tenho que usar? E a gente tem dificuldade também com as crianças nisso, né? É difícil, né? É difícil usar. Na verdade, a questão da miopia é uma coisa que vem mudando. Todo dia, quando eu vou pesquisar alguma coisa, tem uma informação nova. Tem algumas teorias que dizem que usar o óculos na miopia não modifica a progressão dela, não afeta isso. Entretanto, ainda não existe no Brasil, na verdade está muito em pesquisa ainda, mas vai avançar rapidamente, que é um tipo de lente especial para, por exemplo, ser usada em crianças já míopes ou pacientes que abaixo de 21 anos de idade que têm miopia. E essas lentes foram desenvolvidas de tal forma em que elas sim seriam eficazes, fariam diferença na progressão. As lentes atuais não afetam, entende? Sim. E tem outras coisas mais novas, assim, até colírio tem prescrito bastante para os pacientes, o colírio de atropina, por exemplo. Nas crianças que a gente observa que tem progressão do grau, ou adolescentes que está tendo uma progressão galopante da miopia, a gente usa esse colírio na tentativa de dar uma desacelerada. Não é garantia, mas seria uma tentativa. E algumas vertentes também falam sobre a questão do uso de lente de contato, aí uma lente de contato terapêutica, uma lente diferente, nas crianças em que a gente tentaria também, através da lente, evitar a progressão do grau. Mas aí com um acompanhamento. Sim, né? Com acompanhamento. Se adolescente, eu já fico receoso de que ele usem lentes, né? Exatamente. Em crianças, a gente tem que ficar mais de perto observando. Perfeito. A respeito, a gente sabe que a nossa alimentação é um parâmetro para todo o nosso organismo, para o nosso desenvolvimento. A gente cuida muito da alimentação das crianças, a gente orienta a educação alimentar para chegar a ser um adolescente saudável, um adulto saudável. Em relação à doença ocular, né? Que deve ser prevenível pelos cuidados com a sua alimentação. As pessoas perguntam, eu tenho que usar vitamina, isso é bom para os olhos, isso aí, qual a relação que existe? Eu vou falar agora, pais escutem os pediatras quando eles falam que o prato tem que ser colorido. Hoje em dia, uma coisa que havia se enterrado há muito tempo, até a gente estava conversando aqui no intervalo, que é a hipovitaminose A. A deficiência de vitamina A no corpo leva à cegueira a longo prazo, se a criança não tem uma alimentação variada. Gustavo, só te interrompendo um pouquinho. Isso é uma pergunta de uma ouvinte nossa que queria saber a causa da deficiência A, da vitamina A na criança, o que poderia ocasionar. Então isso é importante. Na verdade, o déficit nutricional, né? A má alimentação leva à baixa de vitamina A. A gente tem uma reserva de vitamina A no fígado, por exemplo, e o metabolismo ocular ele gira em torno da vitamina A. Os primeiros sinais por exemplo, de hipovitaminose que a gente enxerga, né, na oftalmologia, por exemplo, é a cegueira noturna, paciente que tem dificuldade de enxergar à noite. Claro, tem várias causas para enxergar mal à noite, mas crianças que referem que estão enxergando mal à noite, quando o adulto enxerga bem, por exemplo, tem aquele intervalo de acomodação do olho no escuro, para a criança se torna muito maior, isso é um sinal de hipovitaminose, por exemplo. Olhos secos, crianças que coçam muito os olhos, coisas do tipo, às vezes podem indicar essa deficiência, entende? E assim, é o que eu falei no início da pergunta, tem que ter uma alimentação variada. Hoje em dia a gente acha que arroz, feijão, um bife, um frango, alguma coisa assim, uma criança que gosta disso está salvo? Não. A vitamina A ela está presente em cenoura, gema do ovo, carne de fígado, por exemplo, em alimentos que não existem num prato habitual, entende? E que tu tem que ensinar as crianças a comer. E que tu tem que ensinar. Gustavo, uma ouvinte também nossa perguntou sobre o buraco ocular. O que é isso? Acredito que seja o buraco macular. Macular. Então eu entendi errado na pergunta dele. Buraco macular é um problema na retina, na mácula, né? A mácula é a principal região do olho que faz a gente definir o centro da visão.
Uma pessoa que tem um buraco macular, ela tem um escotoma. Escotoma é uma mancha cega no centro da visão. A periferia a pessoa enxerga, mas o centro tem dificuldade. O surgimento dele a gente não consegue definir muito bem, assim, mas não tem origem genética. Às vezes relaciona com o fato da pessoa ter descolamento do vítreo posterior. São as chamadas moscas volantes, que muita gente enxerga. Às vezes o vítreo descola do fundo do olho, traciona a retina e ocasiona um buraco bem no centro da visão, onde infelizmente é a parte mais frágil da retina. E esse buraco macular, se não diagnosticado precocemente, infelizmente, o tratamento é a cirurgia. Pois é, a senhora relatou que fez cirurgia, mas se não teve uma boa resolução. Mas conforme o tempo de evolução, o resultado cirúrgico fica mais prejudicado seria. Então, pacientes que têm vários níveis de buracos maculares, né, que a gente consegue ver no exame, em exames de tomografia do fundo de olho, da retina, a gente consegue graduar e sempre dizer para o paciente qual é mais ou menos a chance da cirurgia melhorar ou não. Claro. Tanto é que eu tenho, acho que uns 5 pacientes que têm buraco macular crônico, em que a gente sabe que se ele fizer a cirurgia, o resultado não vai ser legal. Não vai mudar. Isso a gente sempre conversa, se planeja durante a consulta, enfim, a gente sempre deixa o paciente ciente disso. Né? Claro. Gustavo, uma outra paciente também falou sobre lacrimejamento. Quais seriam as causas do lacrimejamento meio que contínuo? Assim? Claro, tem as doenças alérgicas, tal, mas seria alguma coisa mais associada? É uma coisa bastante ampla. Assim. Sim. O lacrimejamento pode ser obstrução da via lacrimal, né, que a gente tenha os pontos lacrimais. Se as pessoas chegarem bem pertinho do espelho, olhar bem no canto medial do olho, a gente vê pequenos furinhos na pálpebra inferior, na pálpebra superior. Obstruções nesse canal, na via lacrimal, que a gente chama, podem ocasionar o lacrimejamento excessivo ou contínuo. E é muito comum nas crianças nos primeiros meses. E a gente sempre, até tive um caso recente, a gente sempre orienta os pais, por exemplo, uma criança que tem obstrução do canal da lágrima, a gente sempre espera o primeiro ano de vida, né? Porque com o desenvolvimento dos seios da face, dos ossos da face, o sistema lacrimal ele se recanaliza e a criança fica tranquila, não precisaria fazer a cirurgia. Mas em adultos seria uma causa. E aí distúrbios de superfície dos olhos. Hoje em dia a gente tem uma gama diferente assim de problemas que podem ocasionar o lacrimejamento, desde olho seco, às vezes o paciente surge no nosso consultório sem nenhum diagnóstico, a gente descobre uma artrite reumatoide, descobre uma síndrome de Sjögren, que a gente diz, né, que tem como alteração o lacrimejamento, mas secundário é um olho seco de origem, entende? Então, o olho seco é uma coisa que gera bastante lacrimejamento. E dentro desse seguindo o olho seco, vamos falar um pouquinho a respeito das doenças comuns na oftalmologia, que a gente vê no dia a dia, catarata, glaucoma, né? Até desculpa um pouquinho de atenção. Te interromper, mas a gente está no Maio Verde. O Maio Verde é uma campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que é o Maio Verde de combate ao glaucoma. Perfeito. Em que a gente sempre busca orientar a comunidade, sempre busca né, a informação dos pacientes que glaucoma tem vários tipos, mas a maior parte dos tipos ele é silencioso, não existe sintomas que tu consiga detectar e tratar. Eu tenho visto muito aqui em Alegrete, isso é uma coisa de uma infelicidade grande para mim, que muita gente chega no consultório já cego. E aí vão buscar a nossa ajuda no sentido de que, Gustavo, eu não estou enxergando, eu fiz os óculos e não melhorou. Como assim? Na verdade, por isso que a gente sempre frisa, no início do programa a gente falou, a prevenção é o melhor remédio. É isso aí. Glaucoma é uma doença que pelo menos a Sociedade Brasileira de Glaucoma fala que 1 milhão de pessoas no Brasil estão cegas ou pelo menos têm uma cegueira parcial devido a glaucoma. Então é importante, pessoas que têm história de glaucoma na família, precisam fazer revisões anuais independente. Às vezes a gente tem o entendimento de que troquei meus óculos, estou feliz, estou enxergando muito bem, mas isso não é garantia de nada. Enxergar bem com os óculos não é garantia de que tu não tem glaucoma, de que tu não tem nenhum problema dos olhos que tu poderia
tratar de forma preventiva, Sim. entende? E essa questão dos pacientes chegarem no consultório já com uma cegueira estabelecida e realmente não tem o que fazer, é bem... E o primeiro sinal começa a perda de visão, é isso? Na verdade, As pessoas têm que se antenar, além de ter o hábito de fazer o revisão. glaucoma é traiçoeiro como a hipertensão arterial, né? O paciente não tem sintomas às vezes e quando vai examinar, medir a pressão arterial, está com uma pressão alta. Então, casos moderados a avançados de glaucoma, que já tem, né, não retorna mais aquilo que a pessoa perdeu de visão, os pacientes notam a perda de visão periférica. A visão periférica é aquela visão que a gente consegue observar coisas fora do eixo da visão, os cantos da visão, né? Às vezes tem pacientes que falam, doutor, eu estou me batendo em casa, me bati na porta, eu não enxerguei a porta. Eu estava caminhando no corredor e bati, né? Enfim, isso é um sinal de perda de visão periférica. E realmente, quando isso já existe, tem como tratar, tem como evitar a progressão, né? Perfeito. Então, é importante a gente frisar isso, que eu acho que o glaucoma é uma doença que é prevenível. Não, e importante, Marlene, que nós, sem querer, acertamos no convite. Exatamente, Gustavo, olha, nós sempre procuramos fazer isso. O Maio Verde, né, que é a prevenção do glaucoma, nós acabamos acertando sem ter pensado, né? Exatamente. Perfeito. E as cataratas? Catarata é a maior causa, tirando a questão de correção por óculos, em países subdesenvolvidos, como o Brasil, é a maior causa de cegueira, que é corrigida de forma cirúrgica, né? Infelizmente não existe um colírio ou uma vitamina que a gente possa usar que vai evitar a progressão da catarata. E os fatores de risco, assim, para os pacientes saberem, exposição solar, como eu tinha falado antes, pacientes que têm muita exposição solar sem proteção aos raios ultravioleta, óculos de baixa qualidade, essas coisas que a gente já comentou, aumenta a incidência da catarata. Tabagismo influencia. A idade. Alcoolismo tem alguns pontos que podem afetar ao surgimento mais precoce, né, da catarata. E também uso de corticoide, né, a medicação que a gente usa com uma certa frequência, mas que a longo prazo, usando muito corticoide, pode levar ao surgimento de alguns tipos diferentes de catarata. Então são coisas que, em teoria, se a gente pensar, não tem muito como evitar. Se eu examinar um paciente, eu sempre falo na consulta, olha, sua visão é normal, tem uma catarata muito inicial, não precisa se preocupar, tem que fazer revisões ao longo do tempo, mas não precisa cirurgia agora, não se preocupa, entende? Mas se a gente examinar, se digamos todo mundo chegasse aos 100 anos de idade, todo mundo teria uma certa opacidade do cristalino, né, que a gente chama de catarata. Isso. Claro. Então a gente sempre busca, em conjunto com o paciente, avaliar como é que está a qualidade de vida da pessoa. Porque se o paciente está tendo uma independência e consegue enxergar super bem, que eu vejo lá no consultório que o paciente enxerga bem, tranquilo. Deixa correr. Deixa correr. Mas se a gente percebe que já existe um comprometimento, uma limitação da qualidade de vida, aí a gente indica. Aí tem casos que eu falo, olha, realmente não adianta usar óculos, não adianta a gente prescrever aqui, porque não vai fazer diferença, entende? E até tem estudos, né, que saíram isso há muito tempo atrás, na década de 50, 60, que já elencava assim, a questão do benefício de fazer a cirurgia de catarata, porque aumenta até a expectativa de vida dos pacientes, porque melhora a qualidade de vida, o paciente enxerga mais, enfim, tem toda essa questão. E os pitirígios, Gustavo? Importante isso aí também, né? Pterígio é aquela lesão que às vezes deixa o nosso olho bastante vermelho, né? O pterígio na verdade, é uma degeneração de uma região do olho que a gente chama de limbo. As pessoas que têm mais exposição aos raios ultravioletas, mais uma vez, acabam tendo maior incidência. E a questão genética também é importante. Tem muita relação, assim, o fato das pessoas coçarem muito os olhos e se exporem muito ao sol. Então, existem casos, né, cada caso é um caso. Normalmente a membrana essa, né, o pterígio que cresce na parte anterior da córnea,
tende a não evoluir. Tem casos que evoluem de forma drástica, mas aí depende da incidência, da questão da exposição solar do paciente, entende? E a gente sempre busca operar, se o paciente quiser, obviamente, a gente sempre avalia essa questão, que às vezes tem a questão estética, que o paciente não gosta, tem a questão da irritação, às vezes, que o paciente gostaria de tirar, porque incomoda muito, ou às vezes até induz grau nos óculos, né? Às vezes o pterígio traciona a córnea, induz grau de astigmatismo, que atrapalha a visão, aí sim a gente tem uma indicação precisa da cirurgia. Mas se não, a gente sempre busca operar, quanto mais tarde, melhor. Quanto mais cedo, abaixo dos 40 anos, por exemplo, de idade, aumenta a chance de recidiva. Então a gente sempre busca levar adiante. E assim, ó, Gustavo, não sei se está associado a... me vi alguma coisa assim, o pessoal que usa muito moto... Qualquer coisa que faça a pessoa manipular o olho, se tu tem assim a tendência, a genética a desenvolver, e por exemplo, tu anda de moto com a viseira levantada, sim, exato. Em algum momento vai entrar corpo estranho no olho, tu vai coçar o olho, o olho seca com o vento, tu vai coçar o olho, e na verdade essa abrasão no olho que gera... Zero aumento então do pterígio. Isso mesmo. Pessoas que não coçam os olhos, nunca é uma palavra difícil, né? Mas dificilmente teria um pterígio, a incidência é bem menor. Tá, importante mesmo. Vamos dar uma faladinha nas urgências oftalmológicas, né? Eu acho que é uma coisa importante a gente falar assim, ó, descolamento de retina, né? Corpo estranho, como proceder. Acho que são situações e outras urgências que vocês estão acostumados a ver. Corpo estranho é uma coisa bem importante, assim, até a gente tem casos bem dramáticos, assim. A gente sempre busca retirar o quanto antes. Sempre que a gente retira, fica uma certa irritação no olho, mas o olho tende a ir melhorando. Isso que os pacientes têm que ter ciência. O olho, a partir do momento que tu acha que tirou, ele tem que melhorar. Se não está melhorando, vai consultar. Entende? Porque tem que ser retirado quanto antes, porque da mesma forma que uma lente de contato, o corpo estranho aumenta a incidência de infecção e pode inclusive evoluir para uma úlcera de córnea, por exemplo. E é uma coisa bem dramática para tratar, e a gente fica bem apreensivo assim, quando acontece, porque se evolui a pessoa fica literalmente cega por uma coisa que é prevenível. Que é tratável, né? Então... Quanto à questão de descolamento de retina, uma coisa que eu acho que é importante a gente mencionar aqui são as moscas volantes, né? Que a gente sempre vê no consultório, o paciente fala, eu vi uma mosquinha passando na frente do campo de visão, eu enxergo, às vezes conforme eu mexo os olhos eu percebo esse corpo estranho, que parece que bati na frente e não saiu. É imperativo a gente fazer um mapeamento de retina, porque isso às vezes é o sinal mais precoce de rasgo na retina e que pode evoluir para um descolamento de retina. O descolamento de retina já estabelecido, a gente tem que operar, dependendo do caso, existem várias formas de se corrigir, né, o problema, mas a gente tem que buscar o tratamento mais precoce possível, porque senão a retina acaba atrofiando e aí sim o paciente não recupera a visão que foi perdida. Sim. Então isso é bem importante. É super importante mesmo. Em relação assim, a gente sabe que o paciente que tem diabetes é um paciente de alto risco para problemas renais, para problemas coronarianos e problemas oculares, né? Então assim, orientações simples que chamem mais atenção para o paciente diabético cuidar do seu olho. Diabetes é uma doença bem, quanto aos olhos, assim, é bem traiçoeira, eu diria. É importante sempre o paciente que tem o diagnóstico de diabetes tipo 2, por exemplo, fazer logo de cara uma consulta com o oftalmologista, avaliar o fundo de olho e ver se já não tem sequelas ou lesões. Paciente que fez o diagnóstico de diabetes tipo 1, por exemplo, se espera pelo menos alguns anos, tem mais tempo para a gente poder... Que o tipo 2 a gente nunca sabe quando se instalou realmente, então a gente não sabe o tempo de evolução. Eu brinco, eu gosto muito da oftalmologia, obviamente, mas o diabetes, o fundo de olho é o único lugar que eu consigo acessar a microcirculação do corpo. Em um exame que é relativamente rápido da gente fazer, a gente consegue ver a saúde da circulação da pessoa. E o diabetes é uma doença que ataca primariamente a circulação, né? Exatamente. E isso
E isso a longo prazo, todo paciente que tem diabetes, eu sempre falo, uma revisão uma vez ao ano. Se a gente já observa alguma lesão diferente no olho relacionada ao diabetes, a gente tem que fazer revisões semestrais, às vezes mensais, depende muito. Mas o principal é o controle da doença, a prevenção, mais uma vez. Que o paciente que controla bem o diabetes acaba, independente da genética, independente do tempo de doença, se o paciente controla, porque não as evolui, lesões né? nos órgãos-alvos decorrem do descontrole, né? Das hiperglicemias que vão fazendo... E a gente sempre, isso já está bem estabelecido também, paciente que já tem retinopatia diabética, muito provavelmente tem insuficiência renal, em diferentes níveis, já tem algum quadro de doença neurológica estabelecido pelo diabetes, por causa dessa microcirculação deficiente, né? Nós estamos já quase acabando, Marilene. Mas assim, hoje bombou o nosso programa, né? Nossa. O telefone não parou. E eu vou te dizer que eu ainda tinha mais uma meia hora de Pois perguntas aqui em conversa. Exato, eu só queria colocar, um paciente ligou para saber sobre ceratocone, se tem algum componente genético. Sim. Ceratocone tem a questão da genética, que é bastante importante, tanto é que pacientes que têm familiares com ceratocone precisam ser acompanhados. Ceratocone é uma doença que a gente consegue prevenir logo no início, tem tratamentos específicos que nem sempre é a cirurgia. Então, o paciente que tem ceratocone e coça o olho, que tem o componente genético de ceratocone e que coça os olhos, tem muito maior chance de ter ceratocone e de ele progredir. Então, assim, se tu tem um familiar que tem ceratocone, não coça os olhos. A mensagem assim, é essa, não coce os olhos porque realmente evolui bem rápido a doença. E o interessante é sempre planejar. O ceratocone em graus avançados, hoje em dia existe muita tecnologia, desde lente de contato, ou puramente a cirurgia em si. A gente sempre busca avaliar o custo, o risco, o benefício de cada procedimento, né? Mas tem tratamento e o tratamento precoce é o mais eficaz. Eficaz, perfeito. Marilene, faltam alguns minutos. Gustavo, assim, o pessoal também perguntou onde é que é o teu consultório, quais os convênios que tu atende, se tu tens convênio. As crianças tu atende? Atendemos crianças, Isso sim. que as mães estavam perguntando. Então seria importante tu dar um... Sim, hoje a gente está atendendo no antigo consultório do Dr. Pitã, né? Perfeito. Na Oftalmo Pampa, ali na galeria que fica na Barão do Cerro Largo, né? Isso, com a doutora Laura. Com a doutora Laura Dornelles, e a gente atende criança, a gente faz atendimento de todas as faixas etárias. E a gente sempre busca, né, como eu falei aqui no programa, avaliar sempre que a gente constata alguma alteração, a gente sempre busca conversar com o paciente, explicar direitinho para deixar todo mundo bem a par da situação. E é mais uma vez a prevenção, né? Claro. É importante evitar assim, ó, pessoal, fiz um óculos novo, estou legal, estou enxergando bem e está tudo certo. Não é só isso, né? Isso, às vezes a gente observa pacientes que passam às vezes 10 anos sem fazer uma revisão oftalmológica e vêm repetindo receita, enfim. E quando vão consultar já com uma perda de visão estabelecida é difícil, é mais complicado, né? É bem complicado. Então é importante revisar. Tu tens algum convênio lá? Ou... A gente atende Unimed, IP, tem o pessoal da Santa Casa também, Cari tem o Saúde. Cari Saúde, a gente Cari atende. Saúde. Sim. E a gente sempre busca, o Fusex a gente atende também, mas a gente sempre está buscando melhorar e com certeza ao longo do tempo, como com a função da pandemia, eu cheguei a quase um ano, a gente não conseguiu evoluir muito, né? Claro. Pela pandemia, mas os principais são esses, mas a gente vai avançando. Assim, não, mas está ótimo, já com isso aí. Marilene, queremos agradecer então a participação dos nossos ouvintes, que hoje realmente me surpreendi, viu? Quase não parei aqui atendendo o telefone. Gustavo, bem-vindo ao nosso grupo. Agradeço a oportunidade também de poder vir aqui. E conta conosco na Associação Médica, vixe. Isso aí, se tiverem mais tempo, a gente pode voltar vai outros dias também. Vai ter que voltar porque ficamos devendo para os nossos ouvintes. Eu acho exatamente isso que eu ia dizer, agradecer o Gustavo e já colocar para o pessoal que nós teremos um segundo tempo dessa conversa, que hoje, quando eu comecei a pensar, nós vamos conversar com o Gustavo, oftalmologia, meu Deus, será que nós vamos conseguir
encheu o nosso programa. Nossa, quando eu fui ver mesmo e procurar coisas, tem muita coisa, muita educação, muita informação. Então nós vamos ter um segundo tempo. Isso aí. E também assim, ó, super importante que nós pegamos esse Maio Verde. Acho que foi exatamente. perfeito, porque a gente tem tentado fazer assim de acordo